silêncio, vai arrebatar de jeito, vai ser dito e feito. Vai ser de manhã bem cedo, quando o sol raiar vermelho, vai ter que quebrar espelho, não pode virar segredo, vai arrebentar o peito, vai ser dito e feito. Ação e palavra agora, por dentro e também por fora, não sei se virá no vento, mas deve quebrar silêncio, vai arrebentar de jeito, vai ser dito e feito. E quem se atreve a discordar, dizer que não é assim, se a vida é flecha e é arco, é mar aberto e é barco, é galho alto e capim, se um dia se perde a linha, mesmo que seja ruim, num outro dia desconta, o tempo é faca de ponta, é fio que não tem fim, e antes do tempo cair, seguro pela cintura, o tempo, a vida costura, a vida o tempo recorta, parece até uma porta que dá para entrar e sair. Vai ser de manhã bem cedo, quando o sol raiar vermelho, vai ter que quebrar espelho, não pode virar segredo, vai arrebentar de jeito, vai ser dito e feito. 11h35, ouvimos aí Ana Paula da Silva com Dito e Feito. Retornando ao segundo bloco do Direitos Animais dessa segunda, 17 de dezembro, estamos aqui com Fátima Meyer e Kátia Moreira, as duas meninas conversando com a gente sobre os acontecimentos e tudo que toca na pauta dos direitos animais desse último período aí de 2018, né, gurias? E aqui na cidade nós tivemos muitas coisas positivas, né? Nós estávamos comentando aqui sobre a proibição de utilizar canudos, que não é só um dano ambiental, né? Mas atinge diretamente os animais, que foi proposto e foi aprovado pela vereadora Denise e passa a valer em 2019, janeiro de 2019. Então, a proibição de utilizar canudos nos bares, restaurantes, né? E em casa também, né? Porque vai poder comprar, eu acho, no supermercado, né? Mas aí vai uma questão de consciência. E até nem sei se os supermercados em Rio Grande podem comercializar. E se podem, daqui a pouco vale, né? Uma campanha de conscientização desses, não só desses comerciantes, mas também da população, né? Na verdade, eu não conheço, não sei desse teor, assim, mas acredito que também com a diminuição da demanda por parte dos bares, restaurantes, lancherias, não vai ter procura nos supermercados e não vai ter reabastecimento também, não. Que seja, ontem uma pessoa, uma senhora me falou da filha que já parou de usar os canudos. Ela chegou em casa dizendo, pequena, ela tem, acho que deve ter uns 7 anos, que não vai usar mais canudos. Então
Viu como as coisas já se proliferam assim, principalmente entre os jovens. As crianças, elas têm essa absorção bem rápida das coisas, sabe? Eles conseguem entender. A gente tem, às vezes, aquelas coisas antigas de que tu não quer desapegar, tu não queres... Pomba, né? Vamos começar a mudar isso aí, né? Vamos mudar essa questão. E a possibilidade da mudança, né? Lembro que, assim como acho que vários outros projetos de lei, propostas, né? Quando surge, tem um estranhamento, primeiro, né? Das pessoas, quando tu comenta, a pessoa diz, tá, mas por quê? Bom, aí tu começa a explicar, começa a fazer a troca, até que, tá, mas que ideia legal. Então, a gente tem isso, assim, e as crianças geralmente são muito mais abertas à mudança, né, e ao novo. Então, acho que é por ali mesmo, né, que a gente começa. É por ali mesmo. Que bacana. Vamos seguir, gurias. Vamos, tem os dados, né, Fátima, de castração, acho que vamos falar um pouquinho sobre os dados, né? Na verdade, eu trouxe um apanhado desde 2014, quando a gente começou a castrar, então, no município, né, para a gente fazer um comparativo, né? No ano de 2014, a gente teve aí 185 animais castrados, 2015, 1.848, né? A gente ainda estava no auge do polo naval, a arrecadação do município era bastante razoável, né? 2016 a gente já começa a sentir então o baque. Então a gente tem 1.496 animais castrados. 2016, o total de animais castrados 1.172, né? Atendimentos clínicos 504 e verificação de situações denunciadas como maus tratos 331. Tá. Esse ano a gente já superou, até 30 de novembro a gente já superou o número de castrações do ano passado, né? Que fechou em 1.293, ainda seguem as castrações. Atendimentos clínicos 516 e verificação de maus tratos 190, né? Tá. A gente recebe as demandas e, na medida do possível, vai dando vazão a essa demanda da população. A gente tem cerca de 5.994 animais castrados, né? Cerca de 6.000. E aí a gente conversa bastante com o pessoal nas escolas, né? Porque eles, perguntam bastante, né? Quantos animais a gente deve ter no município? Quando a gente fala no número, né? Que tem um cálculo aí que é proposto pela Organização Mundial da Saúde, que a gente contabiliza de um animal para cada 4 ou 5 pessoas, um cão para cada 4 ou 5 pessoas. Então, a gente deve ter uma população de 50 a 60 mil cães no município, né? Domiciliados e não domiciliados, não domiciliados também. E às vezes as pessoas entendem que é não domiciliados, está na rua. Total, né? Geral. Lá então, em casa tem uma parcela desses aí, são lá na minha casa. Então, desconto. Lá na tua casa é um humano 5 para isso. Para um humano. Uma para muitas, né? Mas apenas com esses números, né, de castração, a gente deixou aí que no período cerca de 300 mil animais deixassem de nascer. Sim. Né? Quando a gente pensa em quanto sofrimento a gente evitou nesse período, né, isso é bastante gratificante para nós. A gente tem aí uma lei aprovada, né, que foi de iniciativa do Executivo também, que veio facilitar a vida das protetoras, dos protetores, né, dos tutores, que buscam auxílio dos seus animais fora do seu ambiente familiar, né? Que é a lei que autoriza o regulamento do transporte de animais domésticos, né? Ou domesticados, de porte pequeno, acompanhados por seus responsáveis no transporte coletivo do município do Rio Grande, né? Até então, essa lei foi sancionada em 29 de agosto, até então era proibido se fazer o transporte, né? De cães e gatos dentro de ônibus coletivos. Não, o que isso vem a facilitar, né? A gente pensou nessa lei justamente porque quando tem feira de adoção, as pessoas precisam se deslocar com os animais até os pontos em que tem maior acesso de público, né? Quando a gente precisa vacinar um animal também, nem todo mundo tem para dispor de valor para pagar um táxi, né? Que é um valor bastante, dependendo da região onde mora, né? Eu mesmo moro na Vila da Quinta, se torna bastante inviável, né? Então, o transporte do animal é gratuito, né? A pessoa paga a sua passagem e transporta o animal em condições, né? Condicionado em caixinha de fibra, limpa, né? Sem resíduos, sem excreções. Então, veio facilitar bastante a vida das pessoas e dos animais, né? Claro, poxa. Um dos diferenciais dessa lei, perante outras leis municipais ou estaduais, né? É que a gente até discutiu bastante a questão da obrigatoriedade da vacinação do animal, de apresentar a carteirinha de vacinação, que é um dos grandes impasses que as pessoas se veem
não conseguem carregar os seus animais consigo no transporte coletivo, né? Tem essa obrigatoriedade? Na nossa lei não tem essa obrigatoriedade, né? Porque justamente por isso, porque quem precisa sair dos bairros mais longe, né? Até para atendimento veterinário, veterinário. Eu fico pensando se, né, desculpem a comparação, mas se cada pessoa que entrar no transporte tiver que mostrar sua carteirinha de vacinação, não sei. É complicado, né? Complicado. E os resgates, eles acontecem de forma bem inesperadas, né? A gente nunca sabe quando vai encontrar um gatinho, um cachorrinho precisando de socorro. Então, isso é um grande avanço, né? A gente considera um grande avanço. Então, isso foi bem positivo no ano de 2018. Teve aprovação unânime, se não me engano, na Câmara de Vereadores, né? Não teve nenhuma rejeição por parte da empresa que domina o transporte coletivo na cidade. Inclusive, a gente teve relato de alguns motoristas que até informaram, né? Quando perguntados, então, tá funcionando na prática. Que bom. Né? Algum relato, algum registro de queixa, de problema? Não, até hoje nem por parte da empresa, né, nem por parte dos usuários do transporte que fazem essa... Provavelmente sinal de que foi bem trabalhado na implementação, né? A lei não foi algo... enfim, imposto apenas, deve ter acontecido um diálogo, né, uma preparação para... na verdade, a gente fez um estudo bastante, consultamos algumas pessoas, né, que a gente vê que tem uma trajetória bem consolidada na causa, para ver quais são os problemas que enfrentam no dia a dia, né? E a população rio-grandina também, né, Fátima? Está mudando muito a sua visão, seu conceito, exatamente. Né? Aqui na cidade, a gente acompanhou, obviamente, né, algumas manifestações nas redes sociais, enquanto esse projeto estava em votação na Câmara de Vereadores, e foi uma coisa que eu observei, né, quando a gente foi estudar e ver como é que acontecia em outras cidades, que teve muita rejeição. A população gritou muito em outras cidades contra esse projeto de lei, né? Com a mesma natureza. E aqui em Rio Grande a gente viu poucas manifestações contrárias, né? As pessoas entenderam, até porque o projeto não prevê a circulação, o transporte de animais em horário de pico, né? Então, mas eu vi como forma bastante positiva, assim, as pessoas aceitando bastante, né? Sempre tem quem não entenda, né? Ou que não... Sim. Mas teve bastante tem uma proteção animal aguerrida que está sempre disponível, batalhando aqui no Rio Grande. Acho que o lugar que eu mais vejo essa intensa participação das protetoras de animais em todas as questões, né? Aqui e nas redes sociais também, né? Alguém comenta alguma coisa contra um animal que vai prejudicar, é aquela enxurrada de defesa daquele animal. E é uma defesa com diálogo, porque eu acho que isso que faz a comunidade, quando se apresenta um projeto como esse, aceitar, acolher, compreender. Porque tem essa questão até da educação comunitária, né? De ter, acho que em cada bairro, comunidade, região, ter mais de uma protetora, né? Então e nas redes sociais também bastante, né? Ter essa interação. Então, acho que isso faz, né? Com que abra espaço para... Ok, há essa proposta, as pessoas já têm o conhecimento do porquê, se propõe há uma sensibilização maior em relação à vida deles, né? Claro que sim. Então, eu acho que isso aí ajuda em vários projetos. Tem um outro agora, eu acho que, não sei se tu vai falar, sobre as carroças e os cavalos, a liberação dos cavalos, que inclusive acho que está na pauta da Câmara de hoje, né? Então, a gente faz até uma convocação para o pessoal que tem essa visão, né, de libertação desses animais, dessas carroças, né, desse trabalho, né, escravo, né, e que vai ocorrer hoje na Câmara de Vereadores. Ele está na pauta do dia, é isso, né, Fátima? Exatamente. Ele foi, na semana passada, foi incluído na pauta, né? Então, ele foi retirado para vistas e deve entrar hoje na pauta de votações do dia. O projeto é de iniciativa do Executivo também, foi um trabalho construído a várias mãos, foi um trabalho que ouviu vários segmentos da sociedade, e ao contrário de que algumas pessoas tentam passar, né, que não é um projeto que simplesmente vê só a liberação do animal, né, não humano, porque na verdade a gente que está no dia a dia desse processo todo, a gente vê que não só os animais, não são os cavalos, eles são explorados, né? Não só os cavalos são escravos daquela atividade. Sim. A gente percebe muitos condutores de veículo de tração animal que não têm todos os documentos cívicos, né? Sim. Eles não têm acesso a todos os
todos os benefícios oferecidos, não têm acesso a todos os direitos consolidados, porque eles não têm documentação, não têm uma escolaridade que lhes permitem acessar de forma crítica, né, de forma instruída alguns serviços, e a gente percebe ali, né, que sol e chuva e vento e, né, todo mundo sofre ali. Não é uma coisa que não é só o condutor do carro que está atrás de uma carroça também, que todo mundo, que é a questão da mobilidade, né? O cavalo, com certeza, mais do que ninguém, né? Silenciosamente, porque ele não fala, né? Claro. Mas é isso. É um projeto que prevê um prazo, amplo, né? Um projeto que prevê a destinação do ser humano, né, para outra atividade, ou a mesma atividade de frete com outro tipo de condução, mas prevê encaminhamento para terminar o seu estudo fundamental, prevê, né, tem todas as previsões desse projeto que não vai desamparar os carroceiros, não vai desamparar as famílias, né, e não vai desamparar os animais também. Ótimo. Mas nós vamos convocar as pessoas, né, hoje para comparecerem na Câmara de Vereadores, né? Isso, a partir das 2 começa a sessão, geralmente a partir das 3 começam as votações dos projetos que são inseridos na ordem do dia, né, na pauta. Então, né, entre 2 e 3 horas, quem puder estar lá, né, gurias, acompanhando, porque é de interesse de todos. Para discutirmos realmente esse projeto, né? Sim. Que ele está muito bem feito, muito bem organizado, realmente, né? Ele, a Fátima já disse, mas ele privilegia também o condutor, né, de VTA, para que ele possa usufruir de outras coisas que, por exemplo, ele não tem documentação. Isso eu já presenciei, né, de ir numa ocorrência em que o animal estava caído, que ele não tinha documentos, ele não existia, né, porque existia de fato, mas juridicamente, né, ele não tinha documentos. Então, essa é uma questão que a gente tem que resgatar também do humano, que é também explorado nessa questão. Sim. O humano é explorado, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas que utilizam, por exemplo, o frete, elas querem pagar o valor menor. Entende? Sim. Então, do que pagaria num carro, numa, sei lá, um tipo de veículo, e elas utilizam essa tração animal. Então, ele ganha pouco, o cavalo é sacrificado, né? E só quem é beneficiado é a comunidade que explora os dois. Sim, explora, né? Os dois. Os dois e aquela família toda que depende daquele ganho ali. Se ele não trabalha, ele não ganha. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser bem visualizado. Porque quem é que quer que as pessoas mantenham-se nessa condição? Isso é importante. Né? Isso é importante. Exatamente. E assim como a gente chamou aqui, e sempre quando a gente tem o conhecimento do que está entrando em pauta na Câmara, a gente faz o chamamento aqui, o apelo para a comunidade, porque as pautas, como fizemos na pauta da cultura e agora na pauta dos direitos animais, ela não diz respeito apenas às protetoras, apenas à coordenadoria, né? Ela diz respeito a toda a comunidade. Toda a comunidade. Né? E é de responsabilidade, sim, de toda a comunidade se envolver e se posicionar. Né? E também, mais do que isso, fiscalizar os vereadores e as vereadoras que foram eleitas e que estão lá. Né? Para que a gente tome conhecimento do posicionamento, né? E, enfim, do trabalho de quem está ali representando a população. Então, é importante sim um exercício de cidadania, né, gurias? Com certeza. E é nossa responsabilidade esse exercício, né? Quem não tem como acompanha de outras formas, mas não deixe de acompanhar. Acho que é isso que é importante. Sim, por rádio, né? TV, né? Tem todos os meios de transparência. Isso, a gente tem que lançar mão disso. Isso mesmo. Gurias, 11h51. Temos aí mais uns 8, 9 minutinhos para encerrar. Sei que ficaram algumas coisas da Machada. E não sei se vocês querem destacar mais algumas coisas. Fiquem à vontade, tá? A gente trouxe aqui também, né? O que a gente viu muito comemorado, né? O aumento... Passou na Câmara de Deputados, passou o aumento da pena, né? Um projeto de lei que aumenta a pena para quem maltrata animais de 1 ano para 1 ano a 4 anos, né, de reclusão. Isso por si só seria maravilhoso, né? Porque daí a gente tem algumas mudanças. Hoje em dia, quem comete crime de maus tratos, se for réu primário,
né, vai para o GCRIM e acaba fazendo transição penal. Isso seria já descartado com o aumento dessa pena. Mas a gente tem aí uma emenda que é bastante prejudicial, né? As emendas de cabelo em pé, não é? Né? Que é uma emenda que traria um 5º parágrafo, né, para o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, né, que desconsidera, né, desconfigura maus tratos alguns esportes que exploram animais, né, como o hipismo, como vaquejada, e dá brecha para outras coisas também, né? Não é só o que está escrito ali. Então por isso essa necessidade de acompanhar as leis, porque nem sempre ela entra de uma forma e às vezes aparentemente até ela é benéfica, né? A gente já teve várias coisas que tu olha no primeiro momento, ela é muito benéfica, mas depois, com o desenrolar ou as emendas, quando ela chega a ser aprovada, ela já está desconfigurada da intenção que ela tinha no início, né? E a gente está comemorando uma coisa que, na verdade, não é tão positiva assim, embora o aumento de pena, né, seja ótimo para poder esses casos prementes, né, que acontecem todos os dias, como a cachorrinha aquela lá do supermercado, lá do shopping Osasco, uma questão outra de animais envenenados em outro supermercado. Então são coisas que tem essa comoção popular e as pessoas se apressam às vezes para fazer alguma lei, só que a lei, claro que é urgente, é premente, mas às vezes as coisas na pressa não saem tão perfeitas e deixam brechas que, na verdade, no futuro as coisas não são tão boas assim para os animais, né? É verdade. Gurias, eu estava lembrando aqui agora de um caso também que vi, acho que é uma semana ou duas, não tenho certeza se foi em Rio Grande, mas vocês vão saber, de um cachorrinho que abocanhou um rojão. Essa é uma questão também. E aí acho que a gente já pode falar sobre isso, né? Dos fogos, né, Fátima? Por favor, gente, comemora de outra maneira. Poxa vida, pra quê? Né? Até porque não são só os cães, os gatos, né? Sim. A gente tem sofrimento de pessoas que portam algumas necessidades especiais, com né? certeza. Idosos, crianças, né? Pessoas com autismo, pessoas com algumas enfermidades, né? Imagina tu estares numa cama de hospital e ficar, né? Tu quer ficar em silêncio, né? E aí aquele barulho estrondoso. Então a gente apela bastante para o bom senso das pessoas, né? Tanto para que não façam a soltura dos fogos, quanto para que abriguem seus animais de forma responsável, né? Porque a gente sabe que mesmo a gente apelando para o bom senso acaba acontecendo. Então, para que os seus animais comuns, né? sejam bastante resguardados, e para que os animais em situação de rua, que são os comunitários, também possam ser resguardados nesses dias, né? Para que a gente não tenha acidentes, que a gente não tenha atropelamentos, que acaba acontecendo. Porque final de ano também é uma época em que as pessoas exageram do abuso do álcool, né? Então a gente acaba tendo uma série de problemas que se acumulam ali e acabam prejudicando não só as pessoas, mas também os animais não humanos. Então a gente sempre apela, né, para que não soltem, que a gente tem várias formas de comemorar, né? Não precisa fazer barulho para todo mundo ouvir que tu tá comemorando. A gente tem os animais domesticados, a gente tem os animais silvestres que sofrem bastante. Exatamente, sem falar nisso, que quando há a soltura de fogos aparecem vários pássaros mortos, né? Claro, gente. E aquele, eu sei o que é que tem dentro dos fogos, aqueles, mesmo os coloridos, mesmo os que não têm até o som, eles despejam na natureza uma série de produtos químicos que afetam os animais que estão ali. É isso. Então até fala, os fogos sem som. Mesmo assim, eles afetam o meio, porque eles carregam, acho que é pólvora que tem ali dentro, e algumas coisas coloridas, que aquilo ali é química, são reações químicas, que afetam todos os animais. Então, esse chamamento, essa conscientização que nada é só aquilo ali, não é só, a gente conversou durante esse tempo todo, né? Não é só uma parcela, não é só aquilo ali, tem várias coisas envolvidas, né? A gente faz parte de uma comunidade que atinge a todos, cada ato nosso atinge o resto
da comunidade, o resto do planeta, já vou dizer. Exatamente. Até porque, na verdade, né, um papelzinho de bala de bilhões de pessoas largado na rua, não é? Quem não assistiu Efeito Borboleta assiste. Exatamente. Porque é exatamente uma ação isolada, nunca vai ter um efeito único. E a gente vive, né, uma época, um momento de muito individualismo, infelizmente, né, gurias? Já falamos um pouco disso no outro bloco. E, né, encerrando o programa, 3 minutos para encerrar, mas a gente não se lamenta, porque sempre que a gente lembra que essa conjuntura, esse momento é adverso, é difícil, a gente lembra que Rio Grande também, na pauta dos direitos animais, avança. Tem avançado bastante. É resistência. Né? No último ano foi um grande avanço, e eu acho que esse ano que vem vai ser também um ano de muita luta, né? De muitas conquistas, na verdade, para os animais, principalmente. Que seja, gurias, que seja. Vocês querem colocar mais uma coisinha antes da gente finalizar? Indo para o encerramento. Só deixar o horário de atendimento da coordenadoria, né? Ele segue o horário de atendimento ao público, né? Externo, não é um horário de atendimento fechado, não é que as pessoas trabalhem das 9 às 13h30, né? Então, nosso atendimento ao público é de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 13h30, né? Os telefones de contato 3233-7275, 99945-9476, e o nosso endereço é Bacelar 503. Ótimo, então. E façam o contato quando, enfim, acharem necessário, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer a troca com a coordenadoria, né? Exatamente. E com as protetoras que também estão sempre junto aí nas ações da coordenadoria. E as que estão junto, a gente sabe, a gente conhece, né? Assim como a Kátia, que já está há anos construindo aqui o Direitos Animais com a gente no Paralelo. Então, que a comunidade se aproxime cada vez mais, né, gurias? Acho que é isso. E ajude a construir as soluções, né? Ótimo, ótimo. Perfeita frase, Fátima. Obrigadão, tá? Até o ano que vem. Muito obrigada. Isso aí, ano que vem queremos janeiro já, a gente conversa agora, mas já contamos. Boa notícia já, né? Vamos lá, pensamento positivo, né? A votação de hoje seja positiva para os animais, né? Queremos. Então já vamos, se for positiva, se acontecer, o ano que vem já vamos entrar com novas perspectivas, né? Perfeito. E a gente vai estar acompanhando a votação, resultados. Se quiserem trazer um retorno pra gente, para que a gente siga anunciando até a sexta-feira aqui no programa. Tá, gurias? Tá certo. Obrigada. Então, encerrando a edição de hoje, este programa reprisa às 11 horas da noite pela FURG TV Canal 15 da NET, e também o site furgtv.furg.br. Amanhã às 11 horas da manhã a gente está de volta. Até lá.